Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Valmir Pereira, profissional de RH há mais de 20 anos. Estou aqui do lado do meu parceiro Dirceu Neto. Dirceu, tudo bem com você? Valmir, tudo ótimo, mas 20 anos você foi bonzinho, né? Tem que mentir um pouquinho, né? Senão eu vou parecer muito velho. Valmir, prazer enorme dividir aqui a mesa com você, nesse nosso novo projeto aqui com os nossos amigos. Espero que seja aí muito proveitoso esse convidado especial que teremos aqui. Bacana. Então estamos no podcast Não Erre no H. É um podcast direcionado para pessoas que trabalham, que se relacionam com pessoas. De pessoas para pessoas. Não erre no H, não erre com o ser humano, não erre com gente, não erre com pessoas. Então o objetivo desse podcast é dar um espaço para tratar do quê? Tratar desse tema de relacionamento no trabalho da própria sociedade. Então, é um podcast que a gente está construindo, eu, Dirceu, Célia e Edson, com muito carinho, com muita dedicação, e vamos trazer sempre convidados que vão enriquecer bastante o conteúdo de recursos humanos, de gestão de pessoas. Tá bom? Hoje nós não podemos esquecer os nossos patrocinadores. O podcast Não Erre no H, nós temos 3 patrocinadores, vamos chamar de Master. Cutinari, a Cozinha Industrial, Ritaco Seguros, Grupo Ritaco e Trilha Empregos. Sem eles, a gente não conseguiria dar início a esse projeto, que é um projeto que a gente está com uma alegria muito grande de colocar em prática. Tá bom? E hoje nós vamos tratar de um tema bem complicado, um tema que está borbulhando nos setores de RH. O tema é NR1, riscos e fatores psicossociais. Trouxemos um convidado, especialista no assunto, né, sobre SST. Eu vou ler o currículo dele, porque o currículo do Eduardo Milanelli, que é um prazer recebê-lo aqui, já vou passar a palavra para ele, CEO da FAP Online, uma empresa do grupo LG Lugar de Gente, com vasta experiência na gestão e liderança de times de saúde e segurança, graduado em Engenharia Química, especialização em Engenharia do Trabalho, né, Segurança do Trabalho, e Recursos Humanos na Gestão de Negócios. Mestre em metais pesados, professor, palestrante e escritor. Eduardo Milanelli, prazer recebê-lo aqui. Você a gente estava tentando, e você não sei se dá, Valmir. Edu, fala um pouco de você e fala um pouco também da FAP Online, né? Legal. E depois a gente entra no tema. Muita gente está curioso para saber como vai ser esse bate-papo. Legal. Bom, primeiro quero agradecer o convite, Valmir e o Dirceu. E também o Não Erre no H, super importante. Aliás, um logo muito, muito criativo, eu acho que muito atual. Vai estar sempre atual, né? E ainda mais agora com a nova NR1, né? Com os novos desafios que nós temos pela frente. Então, muito obrigado aí pelo convite. Queria bater um papo aqui de uma forma bastante descontraída. Eu acho que é mais falar da nossa experiência do que de um aspecto mais técnico, mas é mais um aspecto mesmo, mais cognitivo mesmo, do que está acontecendo dentro das organizações, das empresas, os desafios que as empresas têm, né? Como é que isso vai impactar a cultura das organizações. Então, acho que é um pouco disso que nós vamos falar hoje. Bacana. Dirceu, no mês de abril, nós vamos receber o Eduardo Milanelli lá no Núcleo. Fala um pouquinho disso, por favor, Dirceu. Um pouquinho antes aqui, Valmir, do nosso bate-papo, eu encontrei com o Eduardo, estava comentando com ele que esse é um assunto que está fervendo, né? As famosas mudanças na NR01. E o CIESP, né, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, ele acaba fazendo juntando muitas empresas, né, em busca desse assunto, em busca de saber um pouco mais dessa temática. E aí, Eduardo,
pessoal está com bastante expectativa em lhe receber lá no CIESP. Já mais uma vez lhe agradeço por ter aceito prontamente o nosso convite, não só lá pelo CIESP, né, no qual eu coordeno, mas também aqui, especialmente aqui nesse podcast. A ideia você é uma das referências no tema, então a ideia é que tanto aqui para nós, para o público que vai nos assistir em casa, nos seus smartphones, enfim, que vai nos assistir depois pela internet, mas que consiga pegar um pouquinho dos seus conhecimentos para que eles possam levar para a prática deles no dia a dia, na vida profissional deles. Então, assim, só tenho a agradecer, e no CIESP eu tenho certeza que não vai ser diferente, mas tenho certeza que você vai tirar um pouco dessa nuvem negra que está sobre esse tema para tentar deixá-lo um pouco mais simples para nós. Legal. Bacana. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho disso. Vamos lá. FAP Online, fala um pouquinho. Bom, FAP Online... Você é CEO da FAP Online. Algumas Sim. pessoas talvez não conheçam, mas Tá. só para dar um... Bom, a FAP Online está completando 12 anos, né? Em 2022, a FAP, em setembro de 2022, a FAP foi vendida por um grupo, né, de investidores, né? O HG e depois o RIX. São 2 grupos de investimento. Hoje nós somos uma empresa do grupo LG Lugar de Gente. Foi uma aquisição bastante oportuna para a FAP, né? Nós crescemos, em 2 anos, nós crescemos 10 em 2. Então foi um crescimento brutal. A LG é uma máquina de vendas, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. A maior HRtech do país hoje. Tem muitas soluções e a LG continua crescendo, comprando empresas e estruturando esse ecossistema de recursos humanos. Acho que a LG ela é uma empresa muito bem gerida, né? Felipe Azevedo é o presidente da LG, muito antenado no que está acontecendo no mundo da tecnologia. Então, hoje, cada vez mais, tecnologia é um grande desafio, né? Eu acho que 2 coisas, né? É conhecer a nova geração que chega no mercado de trabalho, né? É conhecer a inteligência artificial, né? E todas as facilidades, né, que o mundo tecnológico vai trazer para a gente no mundo e na organização do trabalho. Então, acho que é um pouco desse desafio. A FAP tem um desafio de crescimento gigante nos próximos 2, que a gente precisa dobrar novamente 10 em 2. Então, Bastante. é bem desafiador. Então, acho que é um pouco disso. Estou gostando dessa brincadeira. Eu achei que aos meus 55 anos eu não ia encarar esse desafio. Menino, hein? Mas eu gostei do desafio, achei bacana o desafio. Eu entendo que hoje, nós mais experientes, sabe, Valmir, a gente tem muito a contribuir com o mercado, sabia? Com essa galera chegando, porque nós temos muito conhecimento, né? E nos países de primeiro mundo, nos países desenvolvidos, isso tem muito valor. E na parte de tecnologia, a tecnologia não funciona sem conhecimento. Então, eu entendo que nós temos muito a contribuir, né? Eu venho fazendo alguns cursos de inteligência artificial e a geração da década de 70 e 80 é que mais conversa bem com a inteligência artificial, porque nós sabemos fazer perguntas, né? E a galera nova ainda não está muito preparada para fazer pergunta e muitas vezes não sabe o que perguntar e como otimizar esses processos. Então, eu acho que ainda tem espaço para a gente no mercado de trabalho. Acho que é um pouco disso. Muito bacana. Tá bom? Nós vamos colocar no nosso Instagram, tudo, no próprio vídeo, as redes sociais da FAP Online. Tá? Isso. Obrigado. A gente, até para o pessoal conhecer um pouco mais, poder explorar, né, e entender o trabalho de vocês. Legal. Né? A gente, na verdade, trabalha com governança. Né? Hoje nós não trabalhamos só com a parte de tecnologia. Hoje a gente ajuda as empresas a montar um modelo de governança, o roadmap de governança. Quando eu falo roadmap de governança, porque assim, é muito difícil quando a gente vai falar, por exemplo, hoje de NR1. Né? Então, quer dizer, a gente está entrando com o risco ergonômico dentro da NR1 e uma parte do risco ergonômico da NR1 vai trabalhar as questões, os fatores psicossociais e os cognitivos. No entanto, a gente não pode esquecer que quando nós estamos falando de um programa de gerenciamento de riscos, né, e que está dentro do GRO, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é um processo continuado. É como se fosse um modelo de governança. O que é? É igual um processo de certificação de ISO. A gente sempre vai melhorando, é um processo de melhoria contínua. O PDCA que a gente aprendeu lá atrás, ele ainda vale. Não é? Então, assim, eu acho que esse é um ponto interessante. Não adianta a empresa,
né, entrar em desespero, né, e falar assim, não, poxa, eu tenho que sair disso e vir para isso. Então, tem um caminho. A gente precisa construir esse caminho. A gente não consegue virar a chave de uma vez, né? A gente pode se atropelar, a gente pode bater no muro. Então, eu acho que é um pouco disso que eu gostaria de trazer para quem vai estar ouvindo a gente hoje aqui. É assim, peraí, vamos montar o nosso modelo, o nosso plano. E cada empresa é única, né? Assim como cada ser humano é único, cada empresa é única. Cada empresa tem sua cultura, cada empresa tem seu jeito de fazer as coisas, tem um jeito de absorver as coisas, né? Mas a gente vai mexer em alguns fatores que são fatores que são difíceis, né, de serem trabalhados. Ou nós vamos precisar ter muita resiliência para tratar alguns aspectos culturais dentro das organizações e que faz sentido para a melhoria do negócio, para a continuidade do negócio, para a melhoria, para exponenciar os negócios. Eu acho que esse é o maior desafio. Na verdade, a gente não está trabalhando só com o fator humano, nós estamos falando de negócio, né? Perfeito. Uma empresa sem pessoas são só paredes, né? Então, acho que é um pouco disso que a gente precisa conversar hoje. Bacana. Fica à vontade. Legal. Eduardo, uma curiosidade, né? Você falou em relação a cada empresa tem as suas particularidades. Você percebe, você que interage com muitos RHs, com muitos empresários, que ainda há um conceito de alguns empresários que vê ainda a segurança do trabalho e saúde do trabalho como uma despesa e não como investimento? Ótima pergunta, Dirceu. Eu acho que já está dentro também, né? Eu já emenda aí sobre segurança e saúde do trabalho e a importância disso. Tá bom. Né? Acho bacana a pergunta, porque eu já vou pegar um gancho nisso, pensando da onde nós viemos e onde nós estamos. Acho que a gente precisa contar um pouquinho de uma história. Bacana. Por que uma história? Porque assim, ó, quando eu olho para a LG tem 50 anos, né? Vai fazer 50 anos a LG. A LG 50 anos com um sistema que ela montou chamado FPW. Vocês sabem o que é FPW? Vocês sabem? Eu não conheço. Não? Folha de pagamento Windows. Okay? Olha só. FPW, folha de pagamento Windows. Caramba. Quer dizer, é uma empresa que tem 50 anos. Os RHs estão acostumados a interagir, a iniciar o processo de tecnológico. Né? A LG foi uma das primeiras há 50 anos. A saúde e segurança começou a digitalizar a área. Vou ser muito franco para vocês. Em 2023, em janeiro de 2023, quando nasce o E-Social. Objetivamente, é claro que vem andando, vai entrar, não entrou em 21, mas enfim, depois vale a partir de 23, aquela postergação de governo normal, mas saiu. Então, assim, efetivamente as empresas acordaram agora e falaram assim, a saúde e segurança precisa ser digital. E aí a gente tem um ponto que eu acho assim, que é um mega desafio. Né? Eu acho assim, a empresa muitas vezes tinha a cultura de fazer porque era uma obrigação legal, então a maior parte das empresas só faziam segurança porque está no enquadramento legal, está na NR. Eu preciso fazer, eu estou com medo do fiscal, eu não percebo o valor. Né? E a área, por sua vez, como nunca foi muito ouvida, né, e também nunca foi muito participativa na gestão e na governança do negócio, acaba ficando de lado, porque o que não é parte do negócio é sobressalente. Hoje a gente percebe uma mudança muito grande. Por quê? Cara, tem a ver com afastamento, com afastado, com absenteísmo, com FAP-RAT, né? Tem a ver com processo trabalhista, tem a ver com insalubridade, periculosidade, passivo, tem a ver com uma série de tudo, inclusive, né, com produtividade. Quer dizer, peraí, eu produzo mais, eu produzo menos, depende de todos esses fatores que nós vamos estar discutindo agora, mas que no passado isso não se falava. Tá certo? Então eu vejo hoje uma mudança grotesca na área de quando eu comecei, né? Estou falando aí de 25 anos atrás na área de saúde e segurança, e quando eu olho hoje, é claro que culturalmente as empresas têm percepções de valores diferentes. Né? E quando eu olho, por exemplo, eu vou dizer uma coisa assim, o que eu acho que mais evoluiu na segurança do trabalho, quando eu olho para a minha vida profissional, eu entendo que é o setor de construção civil. Eu não tenho dúvida disso. Né? Agora, as empresas, por exemplo, quando eu penso em empresas europeias, né, americanas, tal, então assim, elas já têm um conceito muito forte com relação a compliance, legislação, a cumprimento legal. Não faz muitas vezes. Não, as farmacêuticas não fazem só para um aspecto legal. Elas fazem porque elas acreditam.
né? Então eu preciso acreditar, precisa trazer valor, precisa estar ligado. E, inclusive, a governança, saúde e segurança precisa estar ligado ao quê? Aos valores do negócio. Não pode estar desassociado dos valores do negócio. Então, eu vejo um processo muito grande de evolução. Só que eu vejo um processo de evolução das duas áreas. Eu vejo muitas empresas que estão evoluindo muito rápido nesse sentido. E vejo muitos profissionais muito pouco preparados para atender essa nova governança. Por quê? São profissionais que foram criados numa cultura da NR. Não, eu vou falar que se não fizer vai ter tanto de multa. Não é assim que a gente convence a empresa, entendeu? A fazer as coisas. Porque era assim, ó, tá na norma, senão vai ser multado. Vai fazer ou não vai fazer? Isso não funciona. É assim, é mostrar que tem valor para o negócio. Eu preciso me conectar com o negócio. Quando eu chego para uma empresa e falo assim, olha, os acidentes e doenças do trabalho estão trazendo um sinistro alto no FAP-RAT das organizações. Né? Então você, empresa, você pode pagar 10 milhões, que é o mínimo, você pode pagar 40, mas hoje você está pagando 25. Opa, então você está pagando 15 milhões a mais porque você tem um indicador ruim, ou 30? Entende? Aí eu começo a mostrar para a empresa que saúde e segurança é o que você me perguntou. Não é custo, né? Não é despesa, né? Nem custo, mas é investimento. Mas isso precisa ser mostrado. E para mostrar, precisa montar um modelo de governança e ter indicador, ter dados para fazer isso. Senão você não consegue mostrar. Então eu vejo o seguinte, outra coisa que eu vejo muito, profissionais que não querem fazer as coisas dentro de plataforma digital. O PPRA antes era guardado na gaveta. Sabe quem via? Ninguém. Era para atender um fiscal. O plano de ação do PPRA nunca ninguém viu. É que nem cabeça de bacalhau. A maior parte das empresas era assim. Ou o PCMSO guardado na gaveta. E aí ninguém sabia muito bem se os periódicos estavam atualizados ou não, se o PPRA estava bem feito ou não. Só que quando você vai para a plataforma digital, você aperta um botão e você vê o que tá compliance e o que não está compliance. E é como se tivesse um mato alto. Você corta, você vê que as pessoas... Opa, estou começando a enxergar o que está acontecendo. E aí, hoje ainda é assim, tá, Dirceu? Quando você vai implantar normalmente uma plataforma digital que mostra muito para a empresa os seus dados, a área de saúde e segurança muitas vezes recua. Recua porque assim, ficam com medo de mostrar aquilo que faz e aquilo que não faz. E muitas vezes esse não faz porque não tem recurso, não tem apoio, porque não consegue, entendeu? Demonstrar que é importante fazer. Então eu acho que hoje a gente vive um desafio, mas o que aconteceu há 50 anos no RH está acontecendo agora em saúde e segurança. Então, atraso. E as empresas estão o quê? Correndo. Eu vejo que as empresas estão correndo para digitalizar o máximo que pode. Eu vejo empresas desesperadas. Não, eu quero digitalizar isso também. Eu quero digitalizar. Então, nós estamos vivendo a era da digitalização da área de saúde e segurança. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nunca se teve tanta empresa procurando, entendeu? Soluções tecnológicas para digitalizar processos de saúde e segurança. Né? Agora, a gente ainda, só uma questão, a gente ainda tem conceitos muito equivocados, que é o que nós estávamos conversando antes de falarmos aqui, que é sobre a nova geração. Por quê? A nova geração não quer sentar numa sala e fazer um treinamento de 1 hora. Ela não tem saco para isso. E tem uma série de coisas que estão nas normas, que foram feitas há 30, 20, né, ou 5 anos atrás, tá certo? Que hoje não é que não se aplica, mas tem que se aplicar de uma forma diferente. Né? Eu vou fazer um DDS, ninguém quer pôr os caras na sala para fazer um DDS. O cara quer fazer um DDS no WhatsApp. Manda a informação para ele no WhatsApp. Diálogo diário de segurança. Faz no WhatsApp. Eu quero mandar a ordem de serviço. Põe na máquina lá. Fica uma fotografia na máquina que ninguém nunca vai olhar para ela. Mas a norma que foi atualizada agora já está falando, você pode fazer, né, as ordens de serviço eletrônicas. Manda no WhatsApp pro funcionário, porque nem e-mail as pessoas têm mais. Hoje é tudo pelo WhatsApp. O atendimento médico é pelo WhatsApp. Tudo é pelo WhatsApp. Então é o quê? É uma coisa veloz. E outra coisa, não me traz um procedimento de 30 páginas. Porque nós vivemos, eu já vou finalizar, mas nós vivemos a era da área de saúde e segurança, SESMIT, que fazia procedimento para o próprio SESMIT. Para como ele libera o serviço, para como ele faz a atividade. É para ele fazia, ele não fazia para o funcionário. Então o SESMIT teve uma mudança, teve um rompimento de um B2B para um B2C. Hoje não é mais de SESMIT para SESMIT, é de SESMIT para o funcionário. Então, hoje o SESMIT tem que atuar no trabalhador, no chão de fábrica, na máquina, ou no trabalhador que está distante, que está em outro estado, que está no home office.
que está no home office. Como é que eu atinjo o trabalhador que está no home office? Então, assim, e como é que eu engajo e motivo? Aliás, né, muita gente usa o home office como esquecimento, principalmente se é área de tecnologia. Esquece o trabalhador. Parece que ele nem existe na empresa. Ele nem parece que é funcionário. Então, assim, não é assim. A gente precisa, né? Não erre no H. Entendeu? Perfeito. Eu acho que é um pouco disso. Aí, o Eduardo falou uma coisa que vai ao encontro do que a gente conversa bastante. Você comentou, muitas vezes o funcionário, ele não tem, o empregado, né, ele não tem o interesse de conhecer uma norma, de conhecer um pouco mais tecnicamente essas temáticas. Não vai muito longe, Eduardo. Aí nós temos um problema geracional, a gente estava falando sobre isso, é dos profissionais de RH gerenciarem as suas carreiras, né? Esse conhecimento todo que o Não Erre no H vai proporcionar para esse público, seja os mais jovens ou aqueles mais experientes, de ouvir um Eduardo Milanelli falar, é justamente no questão dessa capacitação. E foi bem legal você falar isso, porque cruza com o nosso propósito. Assim, a pessoa não tem que fazer nada, ela pode ir no carro para o trabalho ouvindo, ela pode escutar no celular com fone de ouvido dentro do ônibus. Então, assim, essa história muitas vezes, não tenho tempo, eu acho que às vezes não tem interesse, né? Então, E você não está aprendendo para a sua empresa, né, Eduardo? Você está aprendendo para a sua carreira, né? Para você. Então, acho que é uma oportunidade bem legal e vai bem ao encontro do nosso propósito, que é justamente trazer conhecimento e experiências aí para o nosso público. Bem legal. Legal. Eduardo, vamos entrar nos psicossociais, fatores, riscos psicossociais, mas eu gostaria que você falasse brevemente, porque algumas pessoas de RH não estão tão próximas da segurança do trabalho, né? Então, você fala risco, aí você dá um breve aí de risco físico, químico, biológico, que existe hoje e o que vai passar a existir com essa mudança na NR1. Eu acho que isso é... Você permite me complementar, Valmir? Diga. A NR01 está falando muito das mudanças da NR01. Mas o que é a NR01? O que contém? Legal. E aí, bom, é que a NR1 ela é gigante. Não. Então, vamos falar dos riscos, né? Porque dos riscos, e aí entra no risco que vai passar aí Vou. Fica à vontade. Posso contar uma história? Você é o professor. Vou contar uma história. Eu participei da reformulação da NR1. Não dessa última que teve, dessa atualização que teve, mas antes da norma. A NR1, na verdade, estava muito desatualizada. Na revisão das normas que nós passamos, que foi a NR4, a NR1, a NR7, a 9, a 15, né? A gente passou por 17, a gente passou por uma revisão grande nas normas. E na NR1, na época, a gente entendeu o seguinte: quando a gente fez a reforma da NR1, a gente pensou o seguinte, como ela é a primeira norma, a gente precisa usar a primeira norma para ela ser um modelo de governança das empresas. Não adianta eu tentar gerir uma empresa com um monte de caixinhas. Isso aqui eu faço para a NR12, que é máquinas e equipamentos. Aqui é NR13, vaso de pressão. Não dá para gerir desse jeito. Eu preciso montar um plano de governança. Como é que eu monto um plano de governança? Peraí. Então a gente usou muitos princípios da ISO, né, para instituir, né, a NR1. Então a gente desenhou um processo. A NR1 ela não é uma norma, ela é um processo. Ela é um processo de gestão e de governança. Só que ela chama todas as outras normas. Então, por ser a primeira norma, ela vai chamando as outras. Então, eu monto o meu plano de governança e ela traz todas as outras normas. Qual o objetivo principal? Primeiro, eu tenho que fazer... O que eu faço quando eu sou da área de segurança e chego numa empresa? Primeiro, eu preciso fazer a identificação de perigos e riscos. E é isso que a norma reza. Quer dizer, para eu montar um plano, eu preciso saber o que eu tenho, né? Então, é como se eu estivesse fazendo um inventário de risco dentro da minha empresa para identificar o que é pequeno, médio ou grande. Eu estou sendo bem simplista, né? Porque tem uma matriz de risco e tal. Não vou entrar no detalhe técnico, mas assim, eu vou ter que fazer esse mapeamento para entender quais são os maiores desafios que eu tenho dentro da minha empresa, né? Com relação aos riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, de acidentes e os ergonômicos. Dentro dos ergonômicos entra o fator psicossocial e cognitivo. Esse é um ponto importante. Poxa, mas por que o governo colocou dentro do ergonômico o psicossocial e cognitivo? Se você perguntar para mim se eu concordo, eu acho que isso deveria ser tratado à parte. Mas aí é uma discussão que a gente vai ter daqui a pouco, tá? Mas por quê? Tem um motivo. Vamos lá. Com a pandemia, vou contar uma história para vocês. Então, assim, a norma passou por essa revisão, então a NR1 é isso, é o sistema de governança. Na verdade, todo mundo fala PGR, mas a norma não é PGR, é GRO.
gerenciamento de risco ocupacional. Só que o gerenciamento de risco ocupacional pega tudo. Por exemplo, brigada de incêndio tem que estar ali. Plano de abandono tem que estar ali. Pode ter um acidente expandido da comunidade, tem que estar lá dentro. Tudo que se faz que corre risco do negócio e impacto ou na sociedade, ou nos funcionários, ou nos prestadores de serviço, tem que estar dentro do teu GRO. Né? O PGR, ele atende aos requisitos. Se ele atender a todos os quesitos, ok, do GRO, eu posso dizer que o PGR é o meu GRO, ok? Tudo bem. Ele se iguala, desde que ele tenha todos os princípios do GRO. Porque muitas vezes o GRO é maior e o PGR fica mais focado nesses riscos que são físico, químico, biológico, mecânico, descendente, ergonômico, e eu coloco o restante do que eu faço de governança dentro do GRO. Então, simplifiquei aqui para ficar bem fácil a nossa conversa. Perfeito. Bom, vamos lá, vamos contar uma historinha. Depois da pandemia, né? Hoje até teve várias notícias de que fazemos 5 anos da pandemia. Isso. Depois da pandemia, nós tivemos um grande desafio. O que foi um grande desafio? A gente começou a ter, em função das perdas que todo mundo teve, ou conheceu alguém e tal, um movimento todo, né, lucro cessante de muitas empresas, uma série de coisas, gente perdendo emprego, muita coisa aconteceu, não preciso nem contar, empresas quebraram, enfim, negócios deixaram de existir. Enfim, com o advento da pandemia, né, trouxe, vamos dizer assim, acho que trouxe à luz, né, muitos problemas psicológicos, né, um número de diagnósticos muito grande. Não sei se vocês viram isso em planos de saúde, aumentando a sinistralidade, né? Hoje, muita gente foi diagnosticado com TDAH, ou então autismo, uma série de outros, porque a psicologia evoluiu. Eu acho que esse é um ponto, né? Os métodos de diagnóstico evoluíram, né? Eu acho que a pandemia trouxe também esse aspecto, que eu posso dizer, um aspecto positivo foi olhar mais para o ser humano, olhar mais para a vida, olhar mais para as pessoas. Foi uma desaceleração que fez a gente ter um olhar diferente para o ser humano, para o trabalhador, entendeu? Para as situações que cada um viveu. Eu acho que a gente teve esse olhar diferente com o advento da pandemia. Se eu posso dizer que teve uma coisa positiva, eu acho que foi isso. E aí a gente pensa no seguinte, né? Não é por acaso, né, que o psicossocial entrou dentro da NR17. Por quê? No INSS, em 2023, nós tivemos 288 mil pessoas afastadas por algum tipo de transtorno mental e psicológico. Estou falando de 2023. E em 2024, que saiu agora, são 472, quase 70% de aumento nos afastamentos na Previdência Social. A gente está falando de quase 500 mil de pessoas que estão se afastando, tá certo? Por fatores psicossociais na Previdência Social. E aí, Dirceu, eu vou chamar você aqui para uma análise estatística. Eu sou engenheiro, eu gosto de número, né? Então, vamos lá, também gosto do número. Eu acho legal, porque assim, ó, se nós estamos falando que tem 472 mil pessoas afastadas da Previdência Social em 2024, essas foram as que foram para um afastamento com mais de 15 dias. E quantas ainda não se afastaram? Esse é um ponto interessante a gente conversar. Provavelmente muita gente que está em processo de gatilho. Eu sempre falo em processo de gatilho porque a pessoa está naquela, ela está num estado, né, difícil, né, mas daqui a pouco ela se afasta, né? Falta acontecer mais algumas coisinhas para ela se afastar. E aí, né, acho que esse é um ponto importante. Eduardo, mas isso é referente ao mundo do trabalho? Não. Mas é a mudança do estilo de vida. A gente mudou muito o estilo de vida, as coisas são muito rápidas. Né? Será que as pessoas estão preparadas para esse mundo adverso que nós estamos vivendo? Esse é um ponto de reflexão que a gente precisa fazer. Mas não dá para deixar de olhar para isso. Quando você olha na estatística dentro da plataforma, hoje eu olho o indicador de todas as empresas. Né? Eu vejo, por exemplo, que o CDF é muito interessante essa estatística. Eu olho isso e eu falo assim, olha que interessante. O operador do chão de fábrica, ele tem menos problemas de afastamento com o CDF do que o trabalhador administrativo. Esse é um fator interessante, porque ele é um dado estatístico. Ele é um dado estatístico. Quanto maior o cargo, maior a solicitação. Tem muita gente de nível muito alto se afastando por transtornos mentais e psicológicos. E muitas vezes, esse é outro ponto interessante, quando você vai para o benefício farmácia,
isso se agrava bastante, porque a gente vê um número de pessoas usando medicamento para controle de ansiedade explodindo. Explodindo, né? De cada 10, 6 pessoas estão medicadas. Se você pensar nisso, é um negócio estúpido, né? Então, assim, a sociedade está passando por um desequilíbrio, né? E eu vejo que é, de fato, um ponto bastante crítico, não só para o enquadramento legal, né, para atender uma norma, mas para olhar para dentro mesmo, sabe? A própria sociedade, né? Eu acho isso, entende? Então, esses números estatísticos me preocupam bastante. E a pandemia foi um gatilho para muitas coisas, né? Turnover, o próprio absenteísmo, as doenças, né, psicológicas, como você está comentando, então, são sequelas que a gente sente até hoje, né? A questão do fator psicossocial, né, dos fatores psicossociais, né, todo mundo fala de risco psicossocial. A empresa vai declarar o risco psicossocial. O risco psicossocial sozinho, ele não existe, né? A gente tem uma série de fatores que gatilha eu ter um risco pequeno, médio ou grande. Eu vou usar sempre pequeno, médio ou grande porque fica fácil para quem está nos ouvindo entender, né? Tem ali uma matriz de perigos e risco e a gente vai precisar classificar, igual classifica o ruído, eu também vou precisar classificar o risco ergonômico, o psicossocial e o cognitivo. Eu também vou precisar fazer essa classificação, né? Uma coisa que eu já vou chamar atenção aqui, que é um cuidado que as empresas precisam ter, é porque quando eu tenho o inventário de perigos e risco dentro da norma, eu não posso ter duas matrizes diferentes. Eu não posso avaliar ruído de um jeito, calor do outro, vibração de outro jeito, risco ergonômico do outro jeito, risco psicossocial. A matriz é única. A metodologia que eu vou utilizar para fazer a identificação ou a quantificação, tá certo? Ela precisa estar alinhada com a minha matriz de perigos e risco. Porque senão, esse é um erro muito clássico. Eu vejo empresas comparando abacaxi com banana, né? Porque se a matriz for diferente, eu posso falar que o risco de, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Um risco mecânico é muito alto e o risco psicossocial é muito baixo. Ou ao contrário, eu posso falar que o risco psicossocial é muito alto e o risco mecânico é baixíssimo. Então, eu preciso tomar cuidado, porque eu preciso ter o mesmo parâmetro, né? É tudo fruta, né? Então, assim, a gente precisa comparar as coisas, porque senão tem erros estatísticos graves aí, né? Como é que eu tenho, dentro do mesmo inventário, matrizes diferentes? Eu não estaria comparando as mesmas coisas. Então, isso é um risco clássico que as empresas precisam tomar cuidado. Ah, Eduardo, mas eu não levei em consideração, quando eu fiz a minha matriz de perigos e risco, eu não levei em consideração que o risco ergonômico, eu queria usar uma nova nomenclatura, eu queria ter uma escala maior, em vez de usar uma matriz de 5x5, eu queria usar uma matriz de 5x12, de 5x20. Ok, revisa a matriz, então. Entendeu? Revisa a matriz e coloca todo mundo para poder ser avaliado da mesma forma. Então, acho que esse é um desafio grande das áreas de saúde e segurança, tá? Esse é um ponto importante. E eu acho que uma outra coisa que o psicossocial traz de desafio bastante importante para as organizações é que os fatores de risco psicossociais, eles são extremamente dinâmicos, né? E com especialidades bastante distintas, né? E que se somam, né? A gente precisa tomar cuidado para não começar a ter discussões de quem tem competência para avaliar o risco. Essa é uma situação. Deve estar na sua pergunta, né? Eu vi vários questionamentos, inclusive para o Ministério do Trabalho. Se era o médico, se era o enfermeiro, se era o psicólogo, se era o psiquiatra, né? Então, assim, começa uma disputa de poder, né, que não deveria existir. Nós não estamos nesse mundo mais para fechar alguns clérigos para cuidar de alguns fatores. Não. Hoje é multidisciplinar, né? O que você conhece complementa, eu te ajudo, você me ajuda e a gente se aprende junto, né? A gente evolui como ser humano, evolui com tecnologia e muitas vezes a gente não evolui com conceitos e com respeito profissional, né? Eu entendo, né? Na discussão da NR4, inclusive, teve uma discussão forte, né, de entrar assistente social, né, e psicólogo e fisioterapeuta, tá certo? Dentro do SESMIT. E eu achava que fazia todo sentido. Infelizmente, a gente foi cortado. Porque, poxa, fazia todo sentido agora ter um psicólogo na equipe de SESMIT, né? Ter um assistente social, né? Ter um fisioterapeuta. Cara, fantástico, né? E a gente travou nas 5 categorias. E eu acho que isso é uma perda. É uma perda para o negócio.
É uma perda para o SESMIT, é uma perda de força para a área. É um valor que a gente deixou de construir. E aí eu não estou olhando se tem mais técnico, se tem mais enfermeiro, médico, eu não estou pouco me ligando com isso. O que importa, na verdade, é o seguinte, que a gente só existe para cuidar de pessoas. Sim. Né? Eduardo, eu tô dando risada aqui porque eu lembrei de um amigo meu que falou que toda vez que o funcionário vai passar com o médico do trabalho, ele entra em crise de pânico. Então, assim, se for ele o profissional a tratar do cara, é ele que deixa ele mal normalmente na empresa. É um caso... O seu é incrível. Toda vez que a pessoa passa com o médico, a mulher enlouquece. Então, a maioria das empresas não tem psicólogo, não tem um pessoal de retaguarda. Então acaba ficando para o médico mesmo ou fazer um encaminhamento com um profissional especializado, né? Tem algumas perguntas aqui, mas eu estou me segurando, viu, Valmir? Vai, pode ir, Valmir. Estou falando demais aqui. Pode ir, fica à vontade. Qual que é a grande preocupação do pessoal de RH hoje? Né? Como que eu vou fazer, como que eu vou demonstrar se tem aquele ambiente, tem o risco, né, o fator de risco psicossocial. Vai ter que informar ou não? Então é nesse sentido. Tá bom. Eu vou chegar essa cereja do bolo, a gente já vai falar dela. Mas eu vou comentar uma coisa com você. Nós como país, como cultura do nosso país, hoje a FAP está em todos os estados do país. A gente tem vários Brasil dentro do Brasil. Né? Então, assim, a gente não pode deixar de falar disso. Eu sei que hoje é muito complicado a gente falar em público e às vezes a gente expor a nossa opinião, porque as pessoas se sentem muito ofendidas. Aqui enfim, fica tranquilo que ninguém está vendo, não, né? Então tá bom. Mas assim, eu acho que um ponto importante é assim, nós viemos de um modelo fordista, né? Então, que as pessoas que iam para a linha de produção eram pessoas fortes, né? E os fracos caíam, né? Então, quando a gente fala de pessoas fortes e os fracos, a gente está falando de uma questão física. Né? E o ser humano não é só uma questão física, né? Ele é uma questão física, ele vive numa questão física, fisiológica, né? Ele tem a questão da maturidade, ele tem a vida social, né? Ele tem a cognitiva, né? A psicológica, né? Então, assim, a gente é um ser completo com todos os pontos positivos e os desafios, né? Então, isso mudou, mas na cabeça de muitas empresas, essa cultura está muito enraizada ainda. Então é tipo assim, não entregou a produção, né? Eu sempre falo, né? É o cara que arranca a produção, né? Ele não consegue produzir, ele arranca a produção. Então, como ele faz para ter esse sucesso na produção? Você já viu falar assim, nossa, mas o cara? Não, o cara é mal educado, trata mal todo mundo, xinga todo mundo, mas ele entrega o resultado. E às vezes ele está na empresa há 10, 20 anos porque ele entrega o resultado. Só ninguém pergunta para ele como ele entrega, né? Às vezes de um jeito bastante hostil, né? Ou ofensivo. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque nós precisamos vencer. Por que está se falando tanto dos fatores de risco psicossociais? Vocês sabem por quê? Porque nós temos um preconceito. As empresas têm preconceito. Primeira coisa é vencer o preconceito. É a mesma coisa, a gente vai ter que vencer o preconceito. Qual é o preconceito? Poxa, se eu declaro que eu tenho risco psicossocial, eu vou aumentar o passivo da empresa. Todo mundo que for para a Previdência Social vai tomar um B91, vai impactar meu FAP. Eu vou ter ainda processo trabalhista, tá certo? Por fatores psicossociais que eu mesmo declarei que eu tenho um fator médio ou alto, ok? E como é que eu me defendo sendo que eu já me autodenominei, né, nessa situação ou nesse grupo de trabalhadores, né, como tendo fatores psicossociais alto? Pense. O que as empresas não sabem é que elas já estão pagando a conta. No absenteísmo. O trabalhador já está sendo enquadrado como B91. O FAP dela já está batendo mais alto. Ela já cresceu 2 dígitos no absenteísmo, porque todas as empresas cresceram nos últimos 2 anos em absenteísmo. Turnover, né? O turnover é muito alto. Exatamente um turnover alto, quanto custa? Na verdade, a empresa já está pagando. Ela só não sabe. Né? E eu lembro que você me fez uma pergunta assim, mas não vai ter qual vai ser o risco? Na verdade, o risco já está comprado. Ele já está dentro da minha empresa. Ele já está dentro da empresa das pessoas que estão ouvindo aqui. O risco já está lá. Entendeu? As empresas só precisam identificar, quantificar e tratar. Esse é um ponto. Eu acho que a norma traz esse desafio. Porque a consequência ela já está lá. A gente está vivendo com ela.
né? Então, acho que esse é o ponto. Então, o primeiro fator, Valmir, é quebrar o preconceito. Segundo fator, que eu acho que a gente precisa tratar, é a questão de criar método. Só que a gente precisa tomar cuidado com o método. Porque todo mundo quer uma norma, uma fórmula para ser feliz. Todo mundo quer uma fórmula para ser feliz. E quando a gente entra em fatores, a questão da ergonomia e nos fatores cognitivos e psicossociais, não tem uma fórmula certeira, não é uma fórmula objetiva. Eu sei que tem método, mas não uma fórmula. Eu preciso aplicar o método de uma forma muito assertiva, né? Por que eu falo que quer uma fórmula? Tem gente criando metodologias próprias. Eu vou usar uma metodologia certificada. Eu não vou usar uma fórmula própria. Então, assim, na ergonomia, tem uma ferramenta que chama ErgoCheck, que vem de uma escola italiana, tá certo? E que leva em consideração os fatores psicossociais. Mas o que é isso? É uma análise preliminar, que a gente chama de avaliação ergonômica preliminar. É como se eu fosse numa área de trabalho, se fosse um ruído, vamos pensar em ruído que fica fácil para todo mundo entender. Será que o ruído aqui está acima de 80, 85? Sim ou não? Eu pego, de repente, um decibelímetro e eu falo assim, ó, aqui está dando 82. Então, opa, peraí, vou precisar aprofundar, vou ter que fazer uma avaliação, uma dosimetria das 8 horas de trabalho, né, 6 ou 8, enfim, do trabalhador, para ver se de fato ele está exposto acima de 85, acima de 80, para eu poder tratar as medidas preventivas para cuidar da saúde auditiva desse trabalhador. No psicossocial não é diferente. O COPSOC traz para a gente, e eu gosto dessa metodologia porque é certificada, né? É utilizada na Europa há muitos anos, né? Há 12, 13 anos na Europa só se falava em saúde mental. Há 12, 13 anos. E já usava essas ferramentas. Então, são ferramentas que já estão consolidadas, né? Então, para que criar metodologias? Eu não criaria metodologias. Inclusive, nós na FAP vamos adotar metodologias que são oficiais. E se você for para a ISO 45003, que fala de fatores psicossociais, ela usa as duas normas que nós vamos utilizar. Se amanhã ou depois tiver uma certificação da 45003, você dentro da plataforma você vai estar certificado. Por quê? Porque tem duas metodologias que são metodologias reconhecidas mundialmente. Eu acho que esse é um ponto, né? Que é essa metodologia do COPSOC e a metodologia do ErgoCheck. O ErgoCheck é para você identificar se você tem um risco pequeno, médio ou grande, vamos dizer assim. Se você tiver um risco pequeno, você fala assim, entendi, não tenho nada para fazer. O risco médio, eu vou me aprofundar, e o risco alto eu vou me aprofundar. Aí você vai fazer uma análise ergonômica do trabalho. E na análise ergonômica do trabalho, quando chegar nos fatores psicossociais, né, os cognitivos, você pode usar a metodologia do COPSOC, que é uma metodologia que é focada em psicossociais, nos fatores psicossociais, que vai levar em consideração a liderança, vai levar em consideração a questão cultural da organização, tá? Vai levar em consideração uma série de aspectos que olha mais para a organização do trabalho. Tá certo? E que aí que tá, Valmir. E esse assunto é espinhoso, como você falou. Porque olhar a organização do trabalho é mexer com o nível, a alta gestão da empresa, a média gestão e a operação. Porque muitas vezes, isso que é um assunto difícil de se falar, a base da empresa reflete da forma como ela é gerida pela alta liderança da organização. E aí, quando eu vou criar meu diagnóstico, eu vou ter que chegar lá em cima, na alta gestão, e falar, olha, aqui tem um impacto muito grande, porque aqui tem uma orientação que vem de cima, que muitas vezes é um problema de comunicação. O problema de comunicação é um fator psicossocial grave. Para mim, é um dos mais graves. Eu falo com os ergonomistas, ele fala, Eduardo, mas por quê? Eu falei, porque nunca chega a informação correta. Nunca chega a informação como deveria chegar. Né? Ela chega, às vezes, muito áspera. Em vez dela ser minimizada, ela é exponenciada. Mas, Eduardo, acaba não entrando um pouco na subjetividade também, de como você avaliar se de fato... Você falou uma coisa importante. Como que você vai medir se aquele problema ele tem uma origem ocupacional, ele tem uma origem pessoal, da pessoa mesmo, da vida particular dela? Porque assim, você falou da tecnologia, que pode ajudar de alguma maneira você criar mecanismos, né, de você identificar quais são os riscos da operação, mas não há também essa questão da subjetividade? E aí eu complementando a minha pergunta,
Um dos receios também que eu vejo que alguns colegas de RH têm, né, e empresários têm, é em relação à reversão desses casos de afastamento no INSS para doenças ocupacionais, né, as psicossociais para doenças ocupacionais. Hoje já tem uma recorrência bastante significativa, né, de mudanças de afastamentos direto pelo INSS. A partir do momento que essa lei for divulgada, e ela está sendo amplamente dita no nosso meio, muito provavelmente nas próximas semanas a própria mídia vai explorar bastante esse assunto também. Será que isso não pode ser uma tendência de aparecer novos casos e a empresa pagar essa conta? Tua pergunta é boa. Mas vamos lá, eu vou voltar. Primeiro, na questão do método. O método não é avaliação 360. Não é avaliação de clima. Esse a gente precisa tomar cuidado. Porque RH às vezes interpreta que assim, não, vão aplicar um checklist. Quem disse? Por que você vai aplicar o checklist? Quem aplica o checklist sabe o que está fazendo? Eu acho que assim, esse é um ponto. É contratar profissionais capacitado, habilitado para aplicar o método. Porque o método leva em consideração os fatores da organização do trabalho, mas leva em consideração os fatores pessoais. A metodologia tira a subjetividade. Quando a gente fala, por isso que eu falo da metodologia, cara, eu acredito muito em metodologia, porque eu tiro a subjetividade. Então, quando você fala assim para mim, então, os fatores psicossociais são subjetivos. Para mim, não é. Para quem lê a norma, não é. Ele já desprezou isso. Ele já tirou, sabe aqueles 10% para cima e para baixo? Ele já quebrou isso, ele já pensou no 80-20. A razão de chance de você acertar no diagnóstico é muito alta. Então, assim, eu tenho um método, é igual para todo mundo, mas quem aplica o método tem que saber o que está aplicando. E eu entendo que hoje, eu vou ser muito franco com isso, tá, Dirceu? Os SESMITs não estão preparados para isso. Não estão. Técnico de segurança, engenheiro de segurança, a maior parte deles, e médicos do trabalho, enfermeiros, não estão preparados para isso. Então, o que eu vejo é o seguinte, a empresa precisa se preparar, ou preparar a equipe, ou formar a equipe, né, para ter competência para a aplicação do método. Eu vejo hoje que quem tem mais preparo, né, são de fato os ergonomistas, tá certo? E os psicólogos, né, organizacionais, psicólogos do trabalho, né, que se especializaram nisso. E a gente percebe que a psicologia também está caminhando para o ocupacional. A psicologia ficou muitos anos longe do ocupacional. Né? Então, assim, eu vejo um crescimento nisso. E que é claro, né, o médico do trabalho, que provavelmente vai ser o grande maestro desse processo todo, ele vai se apoiar de profissionais especialistas para fazer esse trabalho nas grandes empresas. Mas e quando a empresa não tem um SESMIT? Né? Então, as menores. Então, elas têm que se preparar para fazer esse trabalho. Né? Só para o pessoal que está assistindo, vamos tentar aqui achar uma maneira de ficar fácil para eles entenderem, pelo menos facilitar. A metodologia, ela vai avaliar, isso é uma pergunta, tá? A metodologia para você chegar e definir, o profissional capacitado vai definir se aquele ambiente ele tem um fator de risco psicossocial importante. Ele vai, dentro desse método, ele vai analisar, por exemplo, a jornada de trabalho. Vai. Uma escala, por exemplo, 12/36. Sim. Ele vai avaliar turno de se trabalho. Se é noturno ou vai avaliar. Vai. Ele vai avaliar, por exemplo, o excesso de hora extra. Vai avaliar. Uhum. Ele vai avaliar, olha só que maluquice que eu vou te perguntar, o excesso necessário de EPI para determinada atividade. Imagina, tem EPI que é desconfortável, mas é necessário. Não vai avaliar. Porque ele vai avaliar EPI e EPC, tá? Vai avaliar. Causa um desconforto. Sim. Imagina uma empresa onde tem iluminação, ruído, calor. Ele vai avaliar as condições. Ele vai avaliar. Ele vai avaliar tudo isso. E aí você vai conseguir ter... Olha que interessante. O Dirceu fez uma pergunta que foi assim, ó. E aí as empresas ficam preocupadas porque não vai aumentar o número de afastado ou então de enquadramento de acidentário ou de doença ocupacional na Previdência Social, eu vou pagar mais FAP, eu vou ter mais risco. É o contrário. Hoje isso está solto. E se você precisar se defender hoje, eu não tenho nada para me defender. Agora, quando eu qualifico,
quantifico, porque eu vou quantificar depois. E eu monto um plano de ação e eu estruturo um programa para controle, eu tenho, vamos dizer assim, uma metodologia que eu apliquei, eu identifiquei um problema, né? Eu tenho ali vários desafios, tá certo? Eu vou montar planos para trabalhar aqueles desafios, tá certo? E aí eu vou mostrar, inclusive, para um poder judiciário, para uma fiscalização, que eu, como empresa, eu estou me preocupando com a saúde mental e psicossocial da minha organização e que para isso eu tenho uma série de ações que eu faço e que justifique muitas vezes um enquadramento que está indevido lá na Previdência Social, porque o médico da Previdência Social, que é um perito do INSS que fez aquela avaliação, ele não sabe o que o médico do trabalho implementou na empresa. Muitas vezes esse trabalhador, por exemplo, que foi enquadrado como um benefício acidentário, ele perdeu um filho, ou ele tem um pai e uma mãe em cuidados paliativos, e isso gatilhou uma série de aspectos, e ele está dentro de um programa de saúde mental da empresa e vem sendo acompanhado, e a Previdência enquadrou ele como um acidentário. Eu vou falar para ele, não é assim. Eu estou cuidando dele, eu faço o que eu posso aqui, mas o que gatilhou não foi isso. Tá certo? Eu não estou dizendo que sim nem que não, tá? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, eu consigo ter um diagnóstico, né? Eu consigo colocar as pessoas dentro de um plano. Agora a gente precisa tomar cuidado, né? Não é só dar terapia para o trabalhador, precisa tomar cuidado, porque os RHs, e aí aqui, ó, não R no H, a gente precisa tomar muito cuidado aquilo que você dá como benefício. Benefício é aquilo que alguém usa, não aquilo que você dá. Eu posso falar assim, tem academia para todo mundo, tem terapia para todo mundo, mas ninguém usa. Ninguém cuida. Toda vez que eu ligo a um psicólogo diferente que me atende, só a psicologia não vai resolver meu problema. Só assistente social não vai resolver meu problema. Por quê? O problema, ele é o quê? Integral. Então, é a jornada do trabalhador, é a experiência do trabalhador dentro da tua empresa. Eu tenho que pensar nessa experiência. Por que hoje, quando você vai fazer, por exemplo, você admite alguém. Hoje teve gente admitida na FAP. Entrou gente nova na FAP. Entrou 3 funcionários. Pô, chegaram na FAP, foram fazer integração, chegaram lá, tinha lá uma cartinha bacana para ele, tinha uma recepção para ele, tem um computador, O que você está fazendo? Você está acolhendo, você está falando pro cara, bacana que você chegou, apresenta para todo mundo na empresa, vai fazer uma semana de integração. Você acha que é de graça isso? Não, eu estou acolhendo o trabalhador, ele precisa se sentir parte, integrante. Como é que eu quero que ele se engaje no propósito da minha empresa? Se eu não cuido dele desse jeito, se para mim ele é um número, ele não vai me engajar nunca no propósito da minha empresa. Não pode. Não é assim que a gente gere pessoa nesse novo momento. Aí você fala, é difícil. Ninguém falou que é fácil. Ninguém disse que é fácil, só que as empresas, muitas vezes, elas automatizam esse processo. E tudo que você automatiza não gera o valor nem o sentimento que deveria gerar. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado. Então, eu vejo o seguinte... É um desafio, Valmir. Mas o maior risco é não fazer. O maior risco hoje é não fazer, porque o afastamento já existe, eu já não tenho como justificar, ele é acidentário e eu já não consigo reverter, porque eu não faço nada para justificar, para reverter. Entendeu? Não é só o periódico mais. Tem gente que quer só pensar no que é normativo. Não, a gente está falando de pessoas. Quem disse que a gente precisa fazer só o que é normativo? A gente já passou dessa era. Você utiliza a norma para prevenir. Né? Trabalha no antes. Então não sei se eu respondi, Dirceu. Não respondeu. Talvez é uma norma que nem precisava existir, né, Eduardo? Sim. Porque é uma questão de respeito, né? Uma questão social, né? É igual o cinto de segurança, né? O ideal seria que todo mundo usasse independente de multa ou não. Né? Agora, Valmir, o Eduardo comentou das ferramentas que a FAP oferece, que pode ajudar as empresas aí a trabalhar não só essa temática, mas outras relacionadas à gestão de segurança e saúde do trabalho. Mas para as empresas que não têm uma condição ou não querem investir, há também como fazer, Eduardo, de uma maneira muito simples. O que ela pode começar a fazer na lição de casa? Por que eu estou te falando isso? O Valmir, durante muitos anos, trabalhou numa grande empresa. Eu trabalho numa grande empresa, onde a empresa que nós conhecemos tem uma estrutura de SESB, tem uma estrutura de compliance, que esses riscos já são diluídos pelas próprias práticas que a empresa tem. Mas a gente sabe que tem muita empresa que não tem nada disso, que o Valmir falou das horas extras. Aquele comprovante de ponto, ele não existe por acaso.
Ele existe porque tem muitas empresas que fraudam sim, que deixam o funcionário trabalhando e não pagam hora extra. Ele não é por acaso. O que as empresas poderiam começar fazendo, assim, na sua opinião, algo muito básico para ela se prevenir em relação a isso? Eu vou pensar no básico agora. Primeira coisa que eu faria, se eu não tivesse sistema, se eu não tivesse serviço, se eu não tivesse muitos recursos, eu trabalharia a liderança. A primeira coisa que eu começaria é trabalhar a liderança. E trabalhar uma questão de respeito, coisas básicas. A gente está vivendo hoje meio que num abismo social. As pessoas hoje, elas não são preparadas para serem líderes, para serem coordenadores, para gerir pessoas. Hoje o maior desafio é gerir gente. Né? E aí a gente precisa estar junto. Se eu quero que o trabalhador esteja junto comigo, eu preciso estar junto com ele. Né? Sempre. Eu preciso saber da vida dele, eu preciso me relacionar com ele. Né? Eu preciso... Esse namoro precisa existir. Hoje não existe mais. Eu vejo, por exemplo, assim. Poxa, a geração que está chegando agora no mercado, né? Eu chamo de milênio, né? Esquece o X, o Z, né? Eu acho que nós estamos chegando na geração milênio já, está chegando no mercado. Essa geração entra e sai muito rápido das empresas. Tem um motivo. Quando você lê as pesquisas, né, hoje que estão disponíveis aí nas mídias digitais, é claro para mim que é assim, eu trabalho numa empresa de tecnologia, eu trabalho com muita gente jovem. Se eu não ouvir, se eu não tratar eles de igual para igual, se eu não passar no setor, eu vou, Juliana está aqui, ó. Eu vou no setor quase todos os dias, eu tenho que andar. Quando eu não vou, as pessoas falam, pô, o cara não andou, não passou aqui hoje. Eles sentem falta. Entendeu? Eu passo lá e falo, e aí, como é que tá esse projeto? Como é que tá esse? Eu sei todos. Porque isso faz muita diferença. Para mim, eu estou fazendo uma pergunta porque eu estou ganhando engajamento com ele. Mas ele está sentindo ser valorizado. Não existe, sabe, Dirceu, feedback uma vez por ano. Você põe o cara numa sala, Dirceu, pensa numa coisa. Eu ponho o cara numa sala e vou falar para ele assim, ó. Aconteceu uma situação, né? Que eu não gostei, porque você teve uma atitude e tal, assim, sabe? Quer dizer, eu demorei 1 ano para te falar isso, sabe o que ele fala para mim? Porra, eu errei 25 vezes depois que você me falou isso. Porque você não me falou lá quando aconteceu que eu não tinha errado as outras 24. Não é assim, feedback é todo dia. Acabou, esse negócio não funciona. Feedback one-on-one funciona muito melhor que o feedback. Então, one-on-one é todo dia. É todo dia aí, como é que foi? E ele precisa ser participativo, as pessoas têm que se sentir parte. Eu preciso ter escuta ativa, eu preciso ouvir o funcionário. Se eu não ouço essa geração milênio, eles vão embora da empresa. Eles dão uma ideia, eu falo, legal, cara, ó, essa aqui não, mas isso que você está falando pode funcionar bem aqui, ó, nessa parte de tecnologia. O que você acha? Ele fala, legal, não tinha pensado, posso trazer uma proposta? Ele traz uma proposta. O cara entra na IA, cria as coisas, traz para mim coisas brilhantes, que eu falo, caramba, o que esse cara pensou? Eu nunca tinha imaginado isso. Ou seja, todo mundo é inteligente, só que a gente precisa deixar as pessoas se expor. As pessoas querem ser participativas. Elas não querem fazer só aquilo que está mandando ser feito. Então, eu trabalharia muito forte a liderança, entendeu? Porque a gente hoje precisa trabalhar a liderança para conseguir transitar na geração, né, dos baby boomers, na geração X, Y, Z e na milênio. A gente precisa preparar as pessoas para isso. Hoje, para mim, o maior impacto organizacional é o choque de gerações. Né? Você imagina, cara? Vocês têm filho pequeno? Alguém tem filho pequeno aqui? Quantos? Eu tenho uma filha de 18 anos. Então, você tem de 18. Eu tenho um de 16 e uma de 14. Cara, na boa, se eu falar para eles que eu vou colocar eles na sala 1 hora, que eu vou fazer um treinamento, eles vão chorar aqui. Série, se for mais do que 3 filmes, mais 3 episódios, eles não vão assistir. Bacana. Não vai acontecer. Então, assim, se eu não sei quem é meu público, e aí é um desafio para RH e segurança. Porque é o seguinte, qual é o nosso desafio? Para mim, segurança e RH é uma coisa hoje única, tá? Então, assim, saúde, segurança e RH, qual é o nosso desafio hoje? Entender quem é o nosso público, tá certo? Para ver o seguinte, como é que eu faço chegar a informação? Ele quer saber da empresa. Como é que eu dou importância para esse bombom que está aqui? Se eu não sei como ele é feito, eu não sei todo o trabalho que tem por ele. Às vezes a empresa põe o funcionário para trabalhar nessa linha de produção e não explica que, por exemplo, aliás, eu tive uma sorte, ó, tá vendo? Pode comer. Não, Lacta, ó, bacana, não é propaganda não, mas ó, Lacta, sonho de valsa. Quando eu fui fazer o estágio de química, a fábrica deles ainda era na Zona Sul. Eu fui lá, o cara explicou para mim que a castanha era selecionada, que vinha de tal lugar. Cara, eu achei magnífico. Eu falei, caramba, eu não achava que dentro de um bombom tinha tanta especialidade.
Eles foram buscar a castanha, como que é o cacau, como que é isso, como que é aquilo, como que é... Tem uma história por trás disso. Às vezes a gente não fala para o funcionário. A gente não conta essa história para ele, não engaja no propósito da empresa. Ou seja, empresa pequena tem que tratar forte, treinar diferente a liderança. E eu vejo isso, Valmir, em vários clientes meus que são empresas familiares. Entendeu? Que o cara ainda fala com o dono. O cara tá 40 anos, 40... Quantos você não viu? Você trabalhou em empresa assim. Bastante. Porque, ele trabalha pro dono, ele não trabalha pra empresa. A empresa é o dono, ele tem consideração, ele tem valor para isso. Então acho que é um pouco disso. Tem algumas perguntinhas aqui pra gente, mas tá indo pro final já. Então vai. Então... Mas, Dirceu, vamos falar. Quais patrocinadores nós temos aqui no podcast Não Erre no H? Cucinare, gastronomia afetiva, pessoal que precisa de uma cozinha industrial na sua empresa, conheça um pouquinho mais da Cucinare. Aliás, comer bem deixa a pessoa mais feliz, produz melhor, então conheça um pouquinho da Cucinare. A Ritaco Seguros, 38 anos especializada em seguros, seguros de saúde, seguros de vida, enfim, uma empresa também extremamente renomada. E, claro, a Trilha Empregos, né? Especialista em mão de obra temporária, recrutamento e seleção e mão de obra efetiva. São 3 parceiraços aí. Só trabalhamos com parceiros de primeira linha, viu, Eduardo? Bacana. Edu, o tempo tá curto. Eu sei que você tem perguntas, Dirceu. Eu só quero aqui... Entra... Só uma coisa que... Quando entra em vigor? Quando entra em vigor. 26/5, né? É a data. Não sei se vai mudar essa data ou não, mas a priori 26 de maio. 26 de maio entra em operação. Então, sugestão, vamos lá. Eu vou dar algumas pílulas que eu acho que é importante. Primeiro momento, eu entendo que acho que as empresas deveriam fazer um processo minimamente de identificação. Se tem ou não tem a necessidade de se aprofundar na análise do risco psicossocial. Então eu faria essa análise preliminar, tá? Essa avaliação preliminar, aplicando um ergo-check e montaria um plano de ação dentro do PGR, ok? Para fazer uma análise ergonômica do trabalho aprofundada. E aí eu posso aplicar outras ferramentas e outras metodologias, inclusive para identificação de necessidades de serem tratados vários fatores psicossociais. Então, nesse primeiro momento, eu faria só a identificação, geraria meu PGR só com a identificação e um plano de ação, porque eu não estou dizendo que eu estou descumprindo a norma. A norma não diz que eu tenho que implementar todos os processos. Eu estou num processo de amadurecimento. Então, eu começo em maio a fazer a identificação. E durante o ano, eu monto um plano de ação, né, que pode ser que eu não consiga fazer em um ano. Porque pensa o seguinte, se eu tiver que fazer avaliação de posto a posto, numa empresa que tem 20, 30 mil funcionários, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Perfeito. Então, assim, eu não posso me desesperar. Eu tenho que montar um plano que, quando chegar um fiscal, eu consiga justificar qual foi o quê? O plano de governança que eu montei. Cara, eu montei um plano de governança. Primeiro momento, eu estou fazendo a identificação. Vou usar o ano de 2025 para fazer toda a identificação. Vou usar o ano de 2026 para me aprofundar nas questões psicossociais e nas análises ergonômicas do trabalho. E vou olhar e os planos de ação até 2027. Eu vou fazer um roadmap de 25 a 27. Então eu tenho que pensar no modelo de governança. Eu não posso pensar simplesmente em fazer um documento para atender um fiscal. Não, eu preciso fazer alguma coisa que vai trazer resultado. O funcionário precisa avaliar. E aí é um ponto importante. A gente precisa começar a usar NPS para o funcionário dentro da empresa. O funcionário precisa avaliar. Ele precisa avaliar como eu estou cuidando dessas questões. Eu acho que isso é um processo de amadurecimento. Aí sim vale a pena eu aplicar uma pesquisa. Como eu sou hoje, como eu sou visto hoje, como eu vou ser visto em 26 e como eu vou ser visto em 27. Porque no final do dia a gente está fazendo um trabalho, um projeto para quem? Para o trabalhador. Qual é a sensibilidade que eu quero medir? Qual a percepção que eu quero medir? É do trabalhador. É isso que eu preciso medir. Se ele se sente assistido, se ele se sente apoiado pela liderança, pela chefia, entendeu? Pela empresa. Cara, que empresa não tem pessoas que se afastaram por problemas de saúde ou que estão doentes? Todas têm. Será que a gente sabe? Ou ela está lá no plano de saúde e o plano de saúde que gerencia? Eu nem sei o que está acontecendo. O chefe fala, põe outro no lugar. Como que você se sente? Descartado. Ok?
Então a gente precisa tomar cuidado, porque tem uma música que diz que todo mundo é parecido quando sente dor. Não é isso? Verdade. Não é isso? Então eu acho que é um pouco disso. Acho que eu tentei trazer uma fórmula que minimiza e facilita para as empresas o entendimento. Não façam uma coisa só para atender a legislação. Façam uma coisa que de fato vai trazer valor para o funcionário da tua empresa, que você vai conseguir contribuir com o clima organizacional, né? E mostra para a empresa que você vai produzir mais depois de implementar esses programas. Esse é um ponto, precisa medir. Né? Hoje dentro do FAP eu consigo falar quanto custou teu absenteísmo no mês, por atestado médico. Eu faço pelo salário mínimo, mas traz pronto. Todo cliente tem isso. E às vezes quando você olha lá, o cara fala assim, nossa, mas eu gastei 17 milhões? Ele fica desesperado, ele fala, 17 milhões? Eu falei, 17 milhões, amigo. No ano você gastou 17 milhões de absenteísmo. Ele fala, meu Deus! Então, esse é o tamanho da conta. Então, se a gente não mostra que a produção aumenta, que melhora os processos, melhorando o processo, melhora a produção, melhora o clima, né? E você vai produzir com mais qualidade, vai ter menos problema de qualidade no produto, né? Não é isso? Com certeza. Physical rate e tal, uma série de coisas. Não é isso que as empresas não estão preocupadas com isso? Eu acho que é Muito bom. isso. Dirceu, Gente, Não vou na verdade, assim, é um. porque o assunto vai... Eu percebi que. desculpa, falo demais, né? Não, imagina, é que- você tem muita propriedade. É que o assunto ele é muito complexo. Então, claro, não se esgota em 1 hora de podcast. É isso que eu ia não. falar, né? Mas vai ter a oportunidade lá no CIESP, no núcleo de RH, no encontro. Também não vai esgotar, é um assunto. E é muito interessante amplo, porque né? a gente vem conversando desse assunto toda semana com clientes. É. Toda semana o cliente põe. E aí é psicólogo, é psiquiatra, é médico, é advogado, é dentista. Cara, é tudo. Porque assim, as empresas estão realmente preocupadas. A fala é essa. Existe uma preocupação e tem empresa que está ainda na resistência. Sabe aquela do tipo assim, não, aqui não entra isso. Eu falei, tem certeza? Não, tem. Beleza, então Olha. esquece. Tem gente que decidiu não fazer nada, ok? Não, tá tudo bem. Só que vai ser forçado, é isso. Assim, você está só postergando, Sim, entendeu? tá claro. Porque não adianta Vai procrastinar, Aí porque começa vai a chegar. Vai chegar a autuação e vai E chegando. O problema jeito. existe, não adianta você fugir dele. Não né? foge dele. Não Fala tenho disso. pergunta, não. O que eu Consideração final? Eu queria comentar, assim, na verdade o Eduardo ele trouxe muita informação, mas algumas coisas me chamou a atenção. Primeira coisa, você falou uma coisa muito básica, né? Pessoal, leia a norma. Leia o que está na norma. Depois você deu uma dica super importante, comece pela liderança. A maioria dos problemas começam ali de fato. Uma coisa que não está diretamente ligado com o tema, mas que você trouxe uma boa reflexão, né, para o nosso público, o público de RH, é benefício naquilo que você oferece, né, aquilo que a pessoa usa. Então, bem bacana mesmo as suas reflexões, Eduardo. Agradeço aí novamente por você estar conosco, trazer um pouquinho do seu conhecimento. Como o Valmir disse, né, Valmir? A gente não vai encerrar por aqui. Não. Eu fiquei muito curioso para conhecer um pouco mais dessas ferramentas aí da FAP Online, assim como eu imagino que o pessoal em casa, o pessoal que está acompanhando também deve ter ficado curioso. E se alguém quiser saber um pouco mais sobre a FAP Online, Nós vamos colocar as redes sociais deles no próprio. www.faponline.com.br. legal. Depois da ok. edição a gente coloca também, LinkedIn e tal. A gente coloca tudo aí. Né? Procura, acha a gente. FAP Online nas mídias aí tá bem estourado, tá bastante Bacana. coisa. Edu, considerações finais. Considerações Eduardo, finais. diga aí. Mega obrigado pelo convite, adoro estar com vocês. O Almir é um cara espirituoso, bacana pra caramba. Foi muito bom te ver de novo. Opa, menos cabelo agora. Convite muito legal de ser. Obrigado pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo. Para mim é emocionante, porque eu adoro falar sobre esse assunto. Né? Eu tenho um desafio de falar com o cliente todos os dias e esses assuntos, eles estão borbulhando. Então, assim, eu adoro, porque eu aprendo com o cliente, entende? Eu não sou eu que ensino, eu só estou passando aqui do ensinamento que os clientes me ensinam, porque cada empresa tem uma cultura, cada empresa tem um jeito, né? E a gente precisa se adaptar a todos esses modelos. E como plataforma é um mega desafio, porque assim, um quer fazer o básico e o outro quer fazer, ok? Sério? Então assim, é de Beverly Hills a... Então assim, aí a gente vive esse mega desafio do 880, né? É uma coisa maluca, mas eu acho que isso traz um aprendizado muito grande pra gente, traz um nível de qualidade, de entendimento muito positivo. Eu falo sem medo de ser feliz aqui para quem está nos ouvindo, sem medo mesmo. Bacana. Não é um custo investir no Não é H. despesa.
Não é um custo investir no H. O H Exatamente. é que fez a FAP chegar onde ela chegou. Eu estou muito feliz como empresa, como empreendedor, hoje como CEO de um grupo, com uma perspectiva de crescimento. A gente só chegou aí por causa das nossas pessoas. Se não fosse pelas nossas... Não é pelo sistema só, é pelas pessoas, né? E eu queria também só fazer um último fechamento. Você, profissional de saúde e segurança, saiba vender o valor de saúde e segurança dentro da tua empresa. Vocês e nós temos uma mania muito de reclamar. E a gente precisa construir. Nós estamos na fase agora de montar alicerces. Assim, vamos construir uma governança bacana. A gente vai cair, a gente vai tropeçar, a gente vai bater. Mas a gente tem uma mega oportunidade de mostrar valor para as organizações. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando. O primeiro mundo já faz isso e deu certo, né? Não vai ser diferente no Brasil. Valeu? Obrigado. É isso. Não Quer é fechar? Eduardo, obrigado. Pessoal, recebemos aqui hoje esse profissional fantástico, Eduardo Milanelli. Obrigado. E para Obrigado. você, Para nós. salva de palmas. Pra nós. Obrigado, gente.